Hoje eu vou falar sobre diversidade biocultural, que está dentro do livro de Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, do ciclo de formação geral da Universidade Federal do Oeste do Pará. O texto que eu vou trabalhar desse livro é o texto número 6. O texto 6, ele fala basicamente sobre diversidade biocultural e faz a correlação da diversidade biocultural com a Amazônia, tá? Então, a primeira parte do texto vai falar de antropologia e diversidade biocultural. Esse texto é da professora Jane Beltrão, professora Denise Chan e Hilton Pereira da Silva. Então, a primeira parte do texto fala sobre antropologia e diversidade biocultural. A segunda parte do texto fala sobre bioantropologia e o fascínio das origens. E a terceira parte do texto, que eu vou parar por aqui, fala sobre diversidade atual. Então, primeira coisa, quando a gente começa a falar sobre o texto, o que é cultura? O texto começa com essa abordagem de tentar perguntar, para a gente falar sobre diversidade, a gente tem que falar sobre cultura. Então, o que é a cultura? A cultura é um conjunto de conhecimentos, crenças, arte moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, a gente pode considerar que todos os seres humanos estão inseridos, estão imersos em alguma realidade cultural, tá? Da formação familiar, da região onde nasceram, né? das suas preferências pessoais, né? Então, a gente não pode colocar uma pessoa como uma pessoa mais culta, que tem mais cultura, e uma pessoa menos culta, que tem menos cultura, porque na realidade todas as pessoas para antropologia têm cultura. Mesmo que a cultura não seja a escolarização, a pessoa tem uma cultura, um determinado modo de viver. Que como a Denise Chan e a Jane Beltrão e o Hilton Silva falam que as culturas são uma teia de significados, né, que enlaçam os seres humanos em sua trama, né, e se distingue, cada cultura se distingue a partir de um conjunto de comportamentos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos, né? Então, mesmo que a pessoa fale, aquela pessoa não tem cultura, na realidade isso é senso comum, porque qualquer pessoa tem cultura. Porque a cultura é atrasada em relação a outra cultura. Então, isso daí é um juízo de valor de achar que uma cultura é inferior ou é atrasada a outra. Isso é um juízo de valor. Na realidade, são culturas diferentes. Você tem uma diversidade, né? Você não tem uma relação de superioridade e inferioridade. Você tem uma diversidade, né? E o que seria a bioantropologia, né? A bioantropologia é uma área da antropologia que busca justamente entender essas origens, né? As origens dos seres humanos e saber como eram as coisas no passado e como vão ser as coisas no futuro, né? Então, ela tem essa entendimento de como eram as culturas no passado, como foi a origem humana, e isso ao desenrolar de todo o processo mesmo humano, como que as culturas até hoje como elas existem, como elas permanecem ou como elas acabam por acabar, né? Então, está aqui falando, a bioantropologia é parte da antropologia que se dedica a entender do ponto de vista evolutivo, desde o passado mais remoto, dos seres humanos e seus ancestrais, até o impacto da sociedade contemporânea em nossa saúde e sobrevivência futura.
Então, esse que é o conceito da bioantropologia. Bom, se ele quer saber as origens, como é que surgiu o ser humano do ponto de vista evolutivo, nada melhor do que a gente trabalhar com a evolução, né? Então, a evolução humana, ela ocorreu como um processo biológico, né? O ser humano, ele de acordo com a linha, né, as linhas de estudo, pesquisas acadêmicas, a gente vê que o ser humano é descendente do macaco, né, dos primatas. O ser humano é um primata, né? E ele evoluiu, né? E por conta do processo de seleção natural, ele permaneceu, né? Então, o que é a seleção natural? A seleção natural é evolução, né? Então, algumas espécies vão continuar e outras vão se extinguir, né? Decorrente das situações genéticas de cada população e também das situações ambientais, né? Então, se muda o ambiente, espécies vão se sobressair, vão conseguir se adaptar e espécies não vão conseguir se adaptar, né? Então, por exemplo, se numa parte de floresta, essa floresta fosse alagada, né, tivesse um evento de alagamento de uma floresta, muitas espécies iam ser extintas de uma determinada localidade, né? E as que conseguirem sobreviver debaixo da água, elas permaneceriam. Esse é o processo de seleção natural, né? Então, o processo de seleção natural não é a seleção dos mais fortes, é a seleção dos mais adaptados, tá? Então, os mais adaptados são os que permanecem e os menos adaptados são os que são extintos, né, de todo o processo evolutivo. E é importante a gente falar disso, porque se fossem os mais fortes, a gente teria uma predominância de seres vertebrados, né, complexos na realidade. E o que acontece é que a maior parte da biomassa dos seres vivos da Terra são representados por seres muito simples, como que são os micro-organismos, né? Mas isso, uma outra coisa importante de mencionar nesse processo de seleção natural é de que, com o tempo, com a evolução, as criaturas foram ficando mais complexas, né? Os seres foram ficando mais complexos. Se antes, vamos dizer, num processo de formação da Terra, dos primeiros micro-organismos que apareceram, a gente tinha organismos unicelulares, né? E a gente tem, com a evolução, a complexificação desses organismos em células especializadas que formam tecidos, né? Tecidos que formam órgãos, órgãos que formam sistemas e sistemas que formam organismos. Então, os organismos vertebrados, né, que têm vértebras, são altamente complexos, tem uma série de órgãos, tem uma série de sistemas, né, que vão compor cada um desses organismos. Então, a gente vai falar da evolução humana, como que ela aconteceu? Ela aconteceu porque a gente tinha um primata, que era, vamos dizer, um intermediário entre o chimpanzé e o homem, que é o australopitecínio. Esse australopitecínio, ele tinha uma dieta muito variada, né? É diferente do chimpanzé, que é uma dieta mais, vamos dizer, de frutas e folhas. E esse australopitecínio se alimentava também de animais, não só de vegetais, mas de animais também. Então, você tem um processo de savanização da África, que aconteceu no Mioceno, no período histórico, né, passado, e fez com essa África, se antes ela era uma paisagem típica de floresta, né, de mata fechada, com muita quantidade de frutos, de folhas, alta umidade,
com o tempo, ela foi se transformando num bosque, formado por árvores, arbustos, marcando um clima quente e com pouca chuva. E depois ela se transformou em uma savana, quente e seca, né, com grande exposição solar. O que aconteceu? Os organismos que viviam na floresta não foram os mesmos organismos que viviam na savana, né? Por exemplo, os primatas que só se alimentavam de frutos tiveram dificuldade de sobreviver na savana, porque a savana era muito mais escassa de frutos e folhas, né? Era mais um clima de árvores espalhadas, né? Muito umas distantes das outras. E os australopitecíneos, eles acabaram se sobressaindo nesse processo evolutivo, porque eles eram primatas que se alimentavam de folhas, de frutos e de animais, e eles acabaram permanecendo nessas savanas africanas. Tá aqui os primatas ancestrais do homem, as espécies do Velho Mundo, o chimpanzé, o australopitecíneo e o humano. Uma outra característica importante que tem que colocar em destaque é a bipedia, né? Então, eles utilizavam, se locomoviam com as pernas, né? E tinham os braços livres para que eles pudessem alcançar os frutos das árvores mais distantes. Então, eles utilizavam mais os braços para alcançar as folhas e os frutos que estavam nos galhos, né? Então, as pernas eram mais para locomoção, né? E com o tempo, né, com a evolução do homem, com a presença primeira espécie de Homo, né, do gênero Homo, essa bipedia ela foi utilizada para se utilizar para locomoção terrestre, para eles ficarem seres terrestres e não mais seres arborícolas que viviam nas árvores. Então, a nossa saga evolutiva ela passa por fases importantes que devem ser consideradas. A gente chegou a ser o que a gente é hoje, ser humano, espécie Homo sapiens, porque primeiro nós temos a fixação da bipedia, que é uma locomoção reta, ereta, né, com as pernas, não com os braços e com as pernas, só com as pernas. Uma outra coisa foi a fabricação de ferramenta de pedra, que era justamente uma ferramenta de pedra para retirar de uma forma mais eficiente o alimento, a carne, né? Ela funcionava como um pouco como uma faca para extrair a maior quantidade de proteína do alimento, né? E essa fabricação de ferramenta de pedra possibilitou você ter um acesso maior a maior quantidade de proteína, né? Então, o consumo expressivo de proteína foi importante na saga evolutiva, porque ela propiciou também o desenvolvimento de um cérebro grande e complexo, tá? E aí depois a gente tem uma fase de revolução criativa e tecnológica, e nós também temos a disseminação da espécie humana por todo o planeta. Então tá aqui, como o texto da Jane Beltrão fala, né, a primeira coisa foi a bipedia, né, há 7 milhões de anos atrás, né. A gente observa que também a capacidade craniana dos primatas era pequena, entre 320 e 350 centímetros cúbicos. A partir dos australopitecos, você começa a ter a utilização de ferramentas de pedra para conseguir extrair melhor a alimentação. E mais a capacidade, há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, e a capacidade craniana continua pequena ainda, 450 centímetros quadrados, centímetros cúbicos. Depois, a partir do gênero Homo, você tem uma bipedia exclusivamente terrestre. Então,
O Homo, esse gênero, ele se caracteriza por ser terrestre e não mais arborícola, né? Então, entre 2 milhões a 1,7 milhões de anos atrás, a gente já observa que dobrou a capacidade craniana, né, em 680 centímetros cúbicos, e a partir do Homo heidelbergense, neandertalense, e o Homo sapiens, você já tem uma capacidade craniana muito maior, né, de 1000, e o Homo sapiens 1350. Né? Isso foi muito importante para como a gente é hoje, né? Então essa capacidade craniana, ela é fundamental para ser o ser humano como ele é hoje. Então tá aí. O surgimento do gênero Homo foi definido por duas inovações. O tamanho e a proporção corporal é igual à nossa, atual. Um corpo maior ficou mais fácil para encarar grandes felinos e os seus competidores na cadeia alimentar, né? E pernas maiores também implicam em deslocamento mais rápido e fuga dos predadores. Então ficou uma espécie mais versátil, né? Altamente inteligente, né? E que competia com outras espécies, como os felinos, que também são topo de cadeia. E então essa linhagem hominídea ela só se tornou terrestre com o surgimento do gênero Homo, né, na cadeia evolutiva. Então tá aqui as ferramentas de pedra, né, utilizadas pelo Homo erectus. Uma coisa importante é que o Homo erectus se expandiu para outros continentes, Europa e Ásia. No caminho, o crânio do Homo erectus sofreu modificações, de modo que os espécimes asiáticos pareciam mais robustos que os africanos, né? Na verdade, são duas espécies diferentes, o Homo ergaster, de formas mais gráceis e arredondadas, da África, e o Homo erectus, que tem formas mais robustas e angulosas, né? E eles tinham uma produção de pedra lascada que demandava uma pré-concepção formal do objeto desejado, ou seja, ele pensava numa concepção de ferramenta e executava, né? Então a gente vê essa capacidade cognitiva humana e também dos primatas de primeiro pensar e depois executar, né? Então isso é importante colocar. Essa foi a primeira, o Homo erectus do gênero Homo, foi a primeira vez que o homem saiu da África e migrou para outros continentes. A gente tem depois mais duas grandes migrações saindo da África. Então, o homem moderno, o homem anatomicamente moderno como é hoje, ele surgiu por volta de 200 mil anos, né? Mas o homem que tem o comportamento moderno, né, que tem os comportamentos modernos, ele surge é mais recente. Ele surge há 45 mil anos. Entre 240 mil anos, o homem era muito semelhante aos neandertais. Vivia da caça e da coleta, muito pouco seletiva, lascava suas pedras, né, como ferramenta, e não tinha nenhum tipo de consciência, de pensamento sobre a sua vida, sobre quem eu sou, o que eu faço, o que vai acontecer quando eu morrer. Aparentemente ele não tinha nenhum tipo de ritualização sobre a sua morte, sobre o que ele era. E isso foi uma coisa importante que o homem comportamentalmente moderno, depois da Revolução Criativa, passou a ser um homem consciente, que tem consciência sobre si e sobre quem é ele dentro do sistema, da Terra, da natureza. Então, a Revolução Criativa
do Paleolítico Superior foi uma injeção ilimitada de criatividade em todos os setores da vida. O ser humano ele passa a ser uma pessoa, um ser consciente, que tem consciência e é capaz de representar o mundo exterior e o mundo interior. Ele consegue pensar sobre ele mesmo, né? Refletir sobre as coisas que ele tem. Uma coisa importante também é a inovação. Se antes ele tinha ferramentas, um repertório de ferramentas limitado a 20, os estudos arqueológicos mostram que com a revolução tecnológica ele passa a utilizar 70 utensílios e passa de lasca a lâminas muito mais especializadas, né? E os instrumentos que eram antes não tinham nenhum tipo de variação, eles passam a incorporar estilos grupais, pessoais e são veículos de identidade étnica. Ossos, dentes, chifres passam a ser matéria-primas para objetos utilitários, adornos, esculturas, marcando as primeiras manifestações artísticas. Pinturas parietais, eles passam a sepultar os mortos em covas, fazer oferendas mortuárias, denotando uma complexa ritualização em torno da morte, né? A caça, que era concentrada em presas selecionadas, ela passa a ser concentrada em presas selecionadas que têm um maior rendimento em termos alimentar. Toda essa ideia foi pensada e discutida no texto de Walter Neves chamado E no Princípio Era o Macaco, da revista Estudos Avançados de 2006. Para quem tiver interesse, ela é uma fonte bem interessante bibliográfica. Então, o que aconteceu para ter essa mudança, essa transformação que foi considerada como um processo de revolução, né? Uma revolução tecnológica e criativa? O que fez com que o homem comportamentalmente moderno tivesse essa modificação no comportamento que fez com que ele, um dos aspectos que ele comenta, o Walter Neves, é que ele se espalhasse pelo planeta, né? Então, os estudos remetem a uma transformação, um módulo mental no cérebro que foi como se fosse unificado, né, dentro do cérebro, e é um módulo mental esse módulo mental de significação e simbolização que deu origem ao homem comportamentalmente moderno. Então, o que é esse comportamentalmente moderno? A atribuição de significados, de valores simbólicos, subjetivos a tudo que formulamos e interagimos. E essa significação, essa consciência, né, esse valor simbólico que a gente coloca em tudo que a gente faz, é o que nos distingue dos outros humanos, dos outros animais, né? E a gente também tem uma capacidade limitada de criatividade em todas as dimensões da nossa vida, né? Então, esse módulo que integra módulos mentais antes fixados, como a inteligência natural, a social e a tecnológica. Então, você tem um cérebro integrado, as barreiras especializadas cerebrais caíram e você tem um cérebro altamente integrado nas áreas de inteligência natural, social e tecnológica, o que permite que você tenha um ser humano altamente criativo e pensador, né, sobre ele mesmo e sobre a vida onde ele vive, a realidade onde ele vive. Então, a gente pode considerar que nosso maior sistema simbólico é a fala. Na realidade, um sistema simbólico altamente complexo é que a gente consegue compartilhar culturalmente a partir de uma língua, né? A gente tem cultura porque a gente tem linguagem, a gente compartilha conhecimento por meio da nossa linguagem, né? Então, os nossos pares grupais, a gente se
comunica, né, a partir os nossos sistemas simbólicos através da fala, né, da linguagem. E tem uma riqueza muito grande a linguagem, né? É muito poderoso a linguagem dentro dos nossos grupos. E também a associação de sons específicos a entidades reais ou abstratas de forma compartilhada, né? Então você tem os cantos, as músicas, né? Então o som é algo muito potente para o cérebro, para o funcionamento cerebral e para a potencialização da nossa linguagem como ser humano. Né? Então a gente tem a comunicação social e a concepção de que nós somos seres conscientes de nós mesmos, provavelmente foi esse o diferencial de adaptação sobre qual a seleção natural incidiu e fez com que a gente aumentasse em termos de população. Né? Mesmo que a gente tenha uma variabilidade genética pequena dentro da nossa espécie, nós somos muitos, né? Nós somos uma espécie altamente presente na Terra, né? E além de tudo, nós somos seres existenciais, nós não somos seres que vivem na natureza como outros seres vivos. Nós temos uma série de dúvidas, de conflitos, de indagações, de questionamentos que fazem parte da nossa própria natureza. Então, a última saída humana com a Revolução Criativa foi a terceira saída. Né? Nós tivemos uma, duas, três saídas, sendo que a terceira foi a mais ampla. Né? Então, você teve, com esse processo de Revolução Criativa, uma capacidade enorme de adaptação dos seres humanos a vários tipos de ambientes. Né? Então, essa expansão foi para todos os continentes, a expansão do ser humano. Né? Eles chegaram no continente há 38 mil anos atrás, no continente europeu, e conviveram com os neandertais na Europa, mas a população de Neandertal foi reduzida paulatinamente, ou seja, eles acham, esse autor fala, Walter Neves, 2006, fala que justamente houve uma competição entre esses dois grupos e eles acabaram sendo extintos, os neandertais. Né? E é muito provável que extinguiram outros hominídeos que eram mais arcaicos. Todos foram substituídos pela espécie humana, pelo Homo sapiens modernos. Então, essa mente complexa e poderosa, mais poderosa do que qualquer outra, de hominídeo, ou de primata, ou de outro ser humano vivo, né, foram capazes de ocupar o planeta de uma forma antes impensável. Por exemplo, altas latitudes do norte, regiões frias, né, que precisaria de uma capacidade cognitiva, de uma inteligência para conseguir se adaptar a esse ambiente, né? Meios tecnológicos, né? E formas precisas de comunicação para que se conseguisse se manter num ambiente tão inóspito, né? Desertos também são espaços bem difíceis de se manter, e então precisa muito desses requisitos de meios tecnológicos de adaptação e formas muito precisas de comunicação para se adaptar a ambientes dos mais adversos possíveis. Né? Então, a origem do homem aconteceu na África e o homem moderno se espalhou por todo o planeta, sendo uma única espécie. Né? Não existem essas questões de raça, a espécie é só uma. Né? O que acontece é que em algumas regiões mais quentes e secas, o próprio processo de adaptação, de seleção natural, fez com que a pele das pessoas que moram em regiões muito quentes e secas ficasse mais escura, mas é uma questão de produção de melanina. Né? E regiões mais frias fizesse com que as pessoas tivessem a pele mais clara, mas a espécie é uma só, né? É única,
E as variações são variações morfológicas, não são variações da espécie. A espécie humana, ela é uma só.